humanidade ainda continua. Todos, porque alguns já tiveram esse privilégio de poder ter este encontro com Deus. Mas o parque de exposição, as igrejas que aqui estão, não podem se calar. Não podem deixar de anunciar esse evangelho. Esse texto que fundamenta a missão do amor de Deus pelo mundo, que vai fazer com que ele entregue o seu próprio filho. Sem ressalva, sem pedir nada em troca, ele vai entregar Jesus. E o mundo andava em quê? Em trevas. Isaías capítulo 9, verso 2 vai dizer que o povo andava em trevas. Só que eles estão andando em trevas, escuridão total, é metafórico, tudo bem. Só que a Bíblia vai dizer que viu uma grande luz, e sobre os que habitavam a região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Aonde Jesus chega, a morte tem que sair. Aonde Jesus chega, a tristeza tem que sair. Aonde Jesus chega, a salvação aparece. Aleluia. Aonde Jesus irmãos, entenda isso, que a luz está no nosso meio nesta noite. Quem é luz aqui? Ele habita em você. Quem é luz aqui? Você já saiu das trevas. Então deixa a luz aparecer na sua vida, para que muitos vejam. A luz, ela não é colocada embaixo da mesa. A luz, ela é colocada em cima. E a luz, ela serve para quê? Para iluminar o espaço, para dar claridade, para dar entendimento. Você é luz. É você que tem que trazer a natureza de Cristo, para que aqueles que ainda não o conhecem o vejam em você, percebam em você. Você não é apenas luz, mas você também é sal. E o sal, ele serve para dar sabor, gosto. Ele serve para temperar. E tudo que é bem temperado, fala-se no frango que tem aí do carioca, que diz que tem um sabor extraordinário. Propaganda. Você tem que chamar a atenção. Sei quem está quebrado aqui, irmãos. Você tem que chamar a atenção. As pessoas têm que sentir o sabor de Cristo em sua vida para te procurar. Aleluia. As pessoas têm que ver em ti o diferencial aonde você mora, aonde você congrega. Eu congreguei, pastorei uma cidade que as pessoas, pastor, eu não sabia, mas tinha alguém me olhando. A Bíblia vai dizer que nós somos cartas abertas e lidas. Todo dia eu saía com uma bicicleta, levando a minha esposa Helena para evangelizar, e voltando da igreja, saindo para a igreja sem carro, só com uma bicicleta. Eu não sabia, mas tinha um jovem olhando a minha vida, as minhas idas e vindas, e ele se converte por causa das minhas atitudes, as minhas idas e vindas. Ele aceita Jesus e diz: pastor, eu aceitei Jesus porque eu vi o Senhor. O Senhor tem sido um exemplo para a minha vida. O Senhor tem sido um exemplo para esta cidade. Nós temos que dar testemunhos, irmãos. Na rua onde a gente mora, aonde a gente mora, na cidade aonde a gente mora, nós temos que ser testemunhos vivos de Deus.
Por isso que as trevas que existiam, agora vai resplandecer uma luz. Isaías, ele profetizou que o povo vivia na escuridão, metaforicamente. Só que esse povo que está em trevas veria uma grande luz. E isso se cumpriu como? Com o nascimento de Jesus, o ministério de Jesus. Como está relatado em Mateus capítulo 4, versículo 16, o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz. Aleluia! Trevas representam a condição de pecado, morte espiritual, falta de conhecimento de Deus. Vocês vão dizer que o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Mateus 23 vai dizer que errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Eu não ansei nem desejo pregar para quem está crente nesta noite. Mas o meu desejo é que os louvores aqui entoados, que a minha voz alcance corações desejosos por Deus nessa noite, por Jesus nessa noite, e que essas trevas venham ser dissipadas, e que o pecado seja deixado de lado, e que essa morte espiritual, e que essa falta de conhecimento, e que o desamor, a dor, a desolação e o desespero saia da tua vida nessa noite, e você tenha um encontro com Cristo Jesus. Por quê, pastor? Porque o pecado nos afasta da presença de Deus. O pecado nos ausenta de Deus. A Bíblia vai dizer em Isaías 59:2: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Há uma barreira. Abaixa um pouquinho mais. Há uma barreira entre você e Deus. Havia uma barreira entre eu e Deus. Havia uma barreira entre Deus e o Senhor, pastores. Mas aprove a Deus dar o seu Filho amado, para que esta barreira fosse quebrada. Aleluia! A Bíblia vai dizer que havia um impedimento que fazia com que as nossas orações não chegassem a Deus, que era a necessidade de sacerdotes expiar os nossos pecados. Não tinha como a gente se chegar a Deus, mas essa barreira foi quebrada. Aleluia! Esta barreira foi quebrada. Aleluia! E os vossos pecados, preste atenção, encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouçam. O pecado faz separação entre o homem e Deus. E entenda aqui, ó, ele encobre o rosto, ele não ouve a sua oração, a nossa oração, quando estamos em pecado. A principal consequência do pecado foi a separação entre Deus e a humanidade. O pecado fez essa separação. O pecado distanciou Deus das nossas vidas. Mas antes da queda,